chegou ao fim. Com quase 20 anos de existência, a franquia cinematográfica dos X-Men chegou ao seu final com X-Men Fênix Negra. Independente do filme ser bom ou não, isso é um marco, pois a franquia X-Men é basicamente o pivô da popularidade dos filmes baseados em super-heróis da Marvel da atualidade. Isso pode ser difícil de acreditar para os fãs novatos, mas antes de 2012, os Vingadores não eram os maiores heróis da Marvel. Esse posto, até então, era dos X-Men, do Homem-Aranha e do Quarteto Fantástico. E é justamente por isso que, durante boa parte da década de 90 e 2000, esses heróis estavam sob posse de outros estúdios, ganhando filmes que eram grandes sucessos, mas que eram independentes uns dos outros. A Fox detinha os direitos cinematográficos dos Mutantes e do Quarteto, enquanto a Sony detém, até hoje inclusive, os direitos cinematográficos do Amigão da Vizinhança. Outros heróis também estavam debaixo das asas desses e de outros estúdios. Graças a isso, tivemos sucessos como a primeira trilogia do Homem-Aranha, a franquia cinematográfica dos X-Men e até franquias não tão bem sucedidas assim, como as duologias Quarteto Fantástico, Motoqueiro Fantasma e Espetacular Homem-Aranha, além de filmes solos como Demolidor, Elektra e etc. Claro, não podemos esquecer da trilogia Blade, cujos direitos cinematográficos estavam com a Warner. Devo ressaltar que quando eu falo direitos cinematográficos, eu quero dizer exatamente isso, direitos da produção de filmes para os cinemas. Isso não tem nada a ver com os quadrinhos. Se você acha que eu tô falando que o Homem-Aranha não é da Marvel, mas é da Sony, ou os X-Men não é da Marvel e é da Fox, eu tô falando isso enquanto franquia de cinema. Dentro dos quadrinhos, todos são, sempre foram e sempre serão Marvel Comics. Provavelmente, alguns de vocês já devem até ter comentado no vídeo aqui embaixo falando: "Ah, mas não foram os X-Men que começaram, foi o Blade." Sim, você tem razão. Porém, algo que o Blade não tinha naquela época e que os X-Men têm até hoje é popularidade. Blade era tão obscuro nos quadrinhos que muitos gostaram do filme de 98 sem sequer saber de onde o personagem veio. Talvez alguns não saibam até hoje se bobear. Sim, o Blade foi o responsável por dar confiança às empresas para produzir novos conteúdos baseados em quadrinhos para as telonas, mas foram os X-Men, com seu primeiríssimo filme lançado na virada do milênio, que deu o pontapé definitivo para a popularidade dos filmes baseados em quadrinhos aumentar. Por mais que o filme tenha sido diferente do que vimos nos quadrinhos, ele abriu os olhos tanto dos espectadores como dos produtores. Sabe aquilo que lemos naquelas revistinhas? É possível traduzir isso para um longa-metragem de forma fiel e ganhar dinheiro com isso. Olha só, que incrível! Pronto, não demorou muito para todas as outras franquias surgirem. Não apenas na Marvel, mas na concorrência também. A DC estava à frente da Marvel nesse quesito, com os filmes do Superman e do Batman sendo um grande sucesso nas décadas de 70, 80 e 90. Provavelmente eles foram um dos motivos da própria Warner, através da New Line Cinema, apostar num filme do Blade, o que consequentemente inspirou na criação de outras franquias cinematográficas baseadas nos quadrinhos da Marvel. Apesar disso, essa alavancada dada pelos filmes dos X-Men ajudou a DC também, pois naquela época o Superman já estava há vários anos sem aparecer nas telonas e o Batman estava passando por maus bocados naquele mercado também. Ou seja, a DC e a Marvel meio que se ajudaram indiretamente nesse processo todo. Antes de continuar, tá gostando do conteúdo? Se sim, considere se inscrever no canal, ativar as notificações e dar aquele like para receber todas as novidades aqui do Tentáculo, beleza? Só essa dica rápida, bora voltar pro vídeo. A primeira trilogia dos X-Men foi um sucesso tremendo, o que gerou o spin-off X-Men Origins Wolverine, que pode ser considerado o início do declínio da franquia, junto com X-Men o confronto final. Apesar de X-Men Primeira Classe ter levantado a moral da franquia, e X-Men Dias de Futuro Esquecido ser considerado uma ótima continuação por muitos, no geral, desde que o universo cinematográfico surgiu e estabeleceu o padrão de qualidade que conhecemos para esse tipo de filme, a franquia dos Mutantes começou a ser altamente questionada, criticada e comparada com essa outra franquia.
Apesar das qualidades, os defeitos acabaram se sobressaindo ainda mais quando começamos a comparar os X-Men do cinema com o MCU. Apesar das críticas, a franquia perseverou, e entre um e outro título decepcionante, nós recebemos também títulos memoráveis, como os 2 primeiros filmes do Deadpool e Logan. Esses filmes, inclusive, trouxeram um novo marco na história das adaptações de quadrinhos. Eles mostraram que é possível fazer filmes baseados em HQs dedicados ao público adulto, e que isso também geraria lucro. Com a censura livre e os elementos adultos usados de forma correta e inteligente para cada história, Deadpool e Logan deram um pontapé inicial, permitindo que filmes como Coringa e até séries de TV como Patrulha do Destino e Monstro do Pântano fossem lançadas. Porém, enquanto essas vertentes da franquia deixavam os fãs felizes, a linha principal, ou seja, os filmes dos X-Men, não estavam mais agradando tanto quanto agradavam no passado. Se tornou senso comum torcer para a Fox devolver a franquia para Marvel e vermos os mutantes compartilharem o mesmo universo cinematográfico que os Vingadores. E isso agora é uma realidade, graças à aquisição da Fox pelas mãos da Disney. Com a Fox agora fazendo parte da Disneylândia, todas as franquias dela relacionadas à Marvel foram passadas para a Marvel Studios, que agora estão finalizando a franquia iniciada em 2000 para, só assim, começar a trabalhar os mutantes dentro do universo cinematográfico da Marvel. A franquia solo dos X-Men chegou ao fim e agora os Filhos do Átomo serão inseridos no universo cinematográfico da Marvel, que agora estará mais completo do que nunca. Muitos menosprezam os filmes dos X-Men e eu não posso tirar a razão dessas pessoas. Porém, não se pode negar de que a franquia cinematográfica dos Mutantes é uma das mais importantes dentro do mercado de adaptações de quadrinhos. Talvez sem ela, a indústria seria bem diferente do que vemos aqui. Claro, o Homem-Aranha também tem uma enorme participação nessa fomentação, mas até mesmo o herói aracnídeo bebe um pouco de influência do filme dos Mutantes do início do século XXI. Aos trancos e barrancos, a franquia dos X-Men durou por quase 2 décadas, enquanto várias outras que surgiram nesse meio tempo acabaram rápido, algumas prematuramente. E vale ressaltar que a própria franquia dos X-Men não estaria sendo finalizada se não fosse a aquisição da Disney. Tanto é que esse último título, X-Men Fênix Negra, foi convertido em uma despedida, e não feito como tal. Novos Mutantes foi feito para ser parte dessa franquia, mas aparentemente ele será convertido como parte do MCU, assim como Deadpool 3 e futuros filmes que podem não ter sido cancelados, como provavelmente é o caso de X-Force. Se você está de luto ou comemorando o fim dessa franquia de cerca de 2 décadas repletas de altos e baixos, isso é irrelevante, mas o fato é que, assim como foi o seu início e alguns pontos de seu durante, o fim da franquia cinematográfica dos Mutantes é um marco para a história dos cinemas e adaptações de quadrinhos. Respeitemos essa trajetória, por mais conturbada que ela tenha sido. Agora, quanto ao futuro, tem tudo para ser brilhante. Com os Mutantes agora sob as asas das mesmas pessoas que fizeram os Vingadores superarem os próprios X-Men em popularidade, as possibilidades são astronômicas. Esperemos apenas o melhor para esse novo recomeço da história cinematográfica dos Filhos do Átomo. Muito obrigado, Fox, por tudo que você fez pelos X-Men e que venha a nova era dos Mutantes nos cinemas.